As estimativas dizem que até 2030 os cristãos serão maioria no Brasil. E isso me leva a um questionamento. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que está se alastrando de uma maneira tão forte quando a gente se depara com índices de violência doméstica, violência urbana, violência no trânsito, pessoas em crises de ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas cada vez maiores. Que cristianismo é esse que a gente tem vivido, pregado, pensado e refletido para as pessoas, quando ao passo que o cristianismo cresce, crescem também as pessoas que saem das igrejas por dores emocionais e abusos psicológicos e até mesmo físicos. Eu fico pensando sobre que cristianismo é esse e qual seria o futuro da igreja como instituição, uma vez que, olhando para ela, a gente encontra muita dor e muito abuso da parte das lideranças. E quando eu paro para refletir sobre isso, fico realmente me questionando se a gente já não chegou num ponto onde o Brasil está também caminhando para uma era pós-cristã, como aconteceu e acontece, né, na Europa, que por ter vivido um cristianismo de um moralismo e de um abuso de poder tão forte, acabou se tornando um ambiente frio, um ambiente que não promove o bem, o amor, a paz e a justiça do Evangelho, mas que por amor a uma doutrina se manteve nela e se fechou nela mesma e dormindo se apagou para aquilo que é realidade, né? Começou a viver uma bolha e aí nessa bolha deixou de servir o chão da vida. E essas coisas e questionamentos aí são necessários e eu penso que é uma urgência, porque como cristão não dá para ignorar o fato de que a gente vê o crescimento dos evangélicos e isso é bonito, isso é legal, pessoas conhecendo a Jesus, mas as motivações por trás disso sendo extremamente ligadas a uma economia que nos promete chegar lá e chegar lá em nome de Jesus, ungido por Ele. Chegar lá é o quê? É eu me tornar um bom empresário de sucesso, é eu me tornar alguém que tem dinheiro, que tem casa, que tem carro, que tem posses e que pode andar por aí se sabendo bom porque entendeu um novo código moral e ritos e doutrinas boas, porque agora eu sou um cristão e por ser cristão sou homem de bem, de família, e na minha família eu governo porque sou sacerdote do lar, e sendo sacerdote do lar eu coloco as coisas em ordem por aqui e eu trago provisão para casa, porque esse é o meu papel de homem. E essa minha última fala aqui, nos meus últimos 30 segundos, ela caberia, eu acredito que na boca de muitos cristãos aí, porque é como se interpreta a espiritualidade masculina hoje. E ela é superficial, porque é isso que eu falei, que também tem adoecido homens que maltratam e abusam de suas mulheres e de suas famílias, porque acreditam que a vida, como um cristão, ela é essa vida de conquista, de força, de virilidade e não a vida de afeto, de entrega, de abraço, de acolhimento, de perdão, de paciência, de admitir que está errado, de voltar atrás e de caminhar mais um pouco, e de humildade e mansidão como foi a de Jesus. Às vezes eu sinto que a gente tem esquecido Jesus, ou ele está se tornando só mais um utensílio na nossa prateleira de espiritualidade cristã. A gente pega algumas coisas que a gente lê ali na Bíblia, bate elas no liquidificador e toma elas toda manhã num café bem gostoso com Deus Pai, para poder justificar e validar as nossas ações
morais para que a gente se sinta bem no fim do dia, porque aparentemente a gente está fazendo aquilo que nos foi ordenado, porque está escrito na Bíblia, sendo que Jesus de Nazaré muitas vezes vai sendo deixado de lado e a gente começa a se distanciar até mesmo da voz dele, que muitas vezes disse: está escrito assim, eu porém vos digo. Os pais de vocês, os antigos, diziam isso, eu porém vos digo. Esquece que Jesus tem um novo mandamento que resume todos os outros e que acolhe em si uma nova vida, que é o amor. Então me pergunto, que vantagem a gente tem enquanto quantidade numérica de gente entrando para uma nova religião ou aderindo uma nova religião evangélica, ou até mesmo tendo presidentes que se dizem cristãos e que vão a cultos e assistem missas e fazem procissões, mas que, num geral, essa quantidade gigantesca de gente se tornando maioria não é gente do amor. E não sendo gente do amor, dói, machuca e trai a mensagem de Jesus de Nazaré. Eu fico aqui com essa reflexão para a gente pensar juntos que caminho de comunidade e qual o futuro do Evangelho enquanto essa religião se alastra pelo Brasil e pelos nossas ruas, nossas vielas, becos, estradas e caminhos. Que mensagem a gente vai compartilhar do Evangelho? E ao mesmo tempo eu falo tudo isso sem jamais abandonar a verdade de que a função social da igreja, até enquanto instituição, ela foi e seguirá sendo de extrema importância para diversas pessoas e comunidades no Brasil e no mundo. Até porque a gente vê as pessoas que são invisibilizadas pelo nosso modelo social tendo um lugar onde elas são chamadas de meu irmão, minha irmã, onde elas podem exercer as suas reflexões, onde elas têm voz, onde elas são ajudadas e ajudam as pessoas. Então, isso não pode ser ignorado de jeito nenhum. Mas quando essas pessoas são levadas para um lugar onde os líderes são ainda reféns dessa teologia de prosperidade, de riqueza, de ganho, de barganha, essa lógica vai adoecendo aos poucos a consciência dessas pessoas, assim como a minha foi adoecida e precisa de cura, e em qualquer estágio como cristão a gente sabe que precisa de cura e precisa estar rendido a Jesus e aos ensinamentos dele, mas a gente vê assim nesse recorte o quanto essa é uma realidade de que a gente precisa sim que cresça a mensagem, mas precisa que ela cresça no amor, porque senão é aquele papo que Jesus já deu pra gente. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, e a gente tem que cuidar com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É isso.